Deu. Então, bom dia a todas. Bom dia. É uma alegria estar aqui nessa roda linda, né? Mulheres lindas também, né? Poxa vida, hein? Eu sou vice-presidente da MUC, estou vice-presidente da MUC nesse momento, não é? E já estou na instituição desde 2009. Uma instituição que se constituiu a partir do interesse de uma médica para que as pacientes soubessem os seus direitos e que durante um bom tempo trabalhou apenas com direitos de mulheres com câncer de mama. E a MUC, alguns anos depois, nós já vamos fazer 24 anos esse ano, ela se reinventou, né? Entendeu que outros cânceres também precisam de atenção. Continuamos com a nossa principal temática são os cânceres femininos, porque nós nascemos para cuidar da mulher. Essa mulher que cuida de tanta gente, né, que precisa tanto desse cuidado e que sempre é o esteio. E para isso, como é que a MUC trabalha? Trabalha através de projetos através dos quais nós temos a pretensão, e acho que conseguimos fazer isso até um certo ponto, de transformar o mundo e as pessoas. E de fazer das pessoas, principalmente dos pacientes, familiares, que estão envolvidos conosco, protagonistas, né? Que sejam pessoas que saiam do vitimismo, que passem a divulgar a necessidade de prevenção, do autocuidado. Com isso, nós entendemos que nós vamos conseguir, sim, reduzir a mortalidade por câncer. O câncer avança muito. Eu ontem tive o desprazer de ler que até 2045, segundo a OMS, nós teremos um acréscimo de 70% nos casos de câncer no Brasil. E aqui nós não estamos falando só dos femininos, né? Estamos falando de todos. Pulmão é um dos mais incidentes, as pessoas estão voltando a usar muito tabaco, cigarro eletrônico. Então nós precisamos ter um olhar muito atento. Dentro desses nossos projetos, que eu não vou me estender muito aqui, nós temos aí capacitação de agentes comunitários, o Outubro Rosa, que faz com que as pessoas nos enxerguem muito durante o mês de outubro. Nós já temos ensino à distância. Enfim, vocês vão ter, acho que, a oportunidade, né, estando conosco, de conhecer esses projetos. E as nossas voluntárias queridas que estão aqui, né, mais a Gi, que não está hoje, né? Tá vindo. Tá vindo? Bom, então a Grazi, a Marcele e a Gisele tiveram essa bela ideia de criar rodas de conversa. Para quê? Para trazer exatamente vocês mais para próxima de nós e para que vocês também possam se empoderar e possam estar aí ajudando outras pessoas. Então esse é o objetivo da roda de conversa. Ela começou lá em fevereiro, porque em fevereiro nós tínhamos o Dia Mundial do Câncer e estávamos lá conversando sobre que atividade vamos fazer. E alguém veio, né, do grupo... Marcele deu ideia. Vamos fazer uma roda de conversa? Vamos nos aproximar dos pacientes? E nós, ok. E a partir dali, elas, numa empolgação total, que está sendo maravilhoso, gente, elas criaram um tema para cada mês do ano. Então, todos os meses nós temos esse encontro, vocês já estão todas convidadíssimas, né? Com temáticas diferentes, com temáticas que são importantes e que são muito atuais. Então, sejam todas muito bem-vindas e muito felizes de tê-las aqui. Acho que a Jurema já comentou um pouquinho, né? Eu ia explicar no que consiste esse projeto. Eu acho que, vamos ver, duas pessoas que eu não tinha visto ainda nas rodas, 3, né? E você primeira também, primeira 3 vez, pessoas. Então sejam bem-vindas, né? Nós estamos hoje no 5º encontro aí desse projeto. E a gente, no mês passado, falamos da questão da comunidade, visibilidade da comunidade LGBT, né? Nos cuidados oncológicos. E assim como a Jurema comentou, a gente tem um cronograma previsto até novembro desse ano, né? Com temas diversos. Então, esse projeto, que é o Cuidados da Pessoa na Jornada Oncológica, ele consiste nessas rodas de conversa que a gente tem, né, uma vez ao mês, com esses temas. Na intenção justamente de informar, né, tanto as pessoas que estão em tratamento, mas também os parceiros aí no cuidado, que envolvem familiares, profissionais da saúde, muitas vezes estudantes também que a gente tem recebido. Então, o projeto, essas rodas se abrem também para esse público, tá? Então, caso vocês queiram não, né, possam depois compartilhar que esse projeto acontece gratuitamente, né? E a gente sempre tem tentado fazer presencial. Então, ele tem esse intuito de informar, mas também de compartilhar a experiência de cada um de nós, né? Eu enquanto nutricionista, tenho uma visão, vocês, enquanto paciente, têm outra, quem é profissional da saúde, outro profissional também tem outra visão. Então, a gente está também aí com essa intenção de compartilhar essas experiências. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né?
agradecer mais uma vez vocês que aceitaram a participação de estarem aqui à frente desse tema de hoje, né, que é a vida sexual após o diagnóstico de câncer, falar um pouquinho sobre os desafios, né, e sintam-se à vontade para compartilharem também. Eu queria dar uma palavrinha. Um dos nossos propósitos e dos nossos anseios é fazer esse encontro para que a gente tenha um espaço para se conhecer, para conversar, para trocar, né? Porque eu sentia essa necessidade, algumas pessoas ainda não sabem, mas eu tive 2 diagnósticos, câncer de mama em 2011, metástase pulmonar que está controlada há 9 anos em 2015. Me coloco nas redes sociais como influenciadora e essa acolhedora, né? E trazer esse lugar de estreitar, né? Eu procuro ser o que eu queria ter, né? Esses momentos. E nessa roda, um dos principais, além desse encontro, além desse aprendizado, dessa troca, a gente também quer que vocês multipliquem essas informações e repassem para os seus pacientes, para suas amigas, né, para que elas saibam que existe um lugar, que o lugar é a MUC, que está aqui, vai fazer 24 anos, e que tenha nesse lugar pessoas com diversas experiências, com diversos diagnósticos, com diversas necessidades, e que podem acolher, inspirar, trazer esperança e fortalecer para que a gente consiga seguir. Então, o objetivo também é esse, que vocês, principalmente os profissionais, conheçam esse trabalho e quando vê um paciente ali angustiado e que vocês não saibam de que forma que poderia ajudar mais, que isso vai além do consultório, né? Vai além dessa necessidade ali daquele atendimento, dizer assim, olha, eu posso ajudar indicando um projeto maravilhoso, que elas com certeza vão acolher, tem várias situações ali dentro, como o projeto Banco de Perucas, o projeto dos direitos do paciente que tem uma cartilha. Sim. Então, assim, o projeto da terapia que é Tecendo Corações. Então, o intuito também é que a gente estreite essa relação associação paciente-médicos, tá bom? E eu acho que é isso, né? Sim, Quer falar alguma coisa, Gigi? Só que eu tô feliz que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu sempre fico feliz nessas rodas. E é isso. E é isso. Obrigada, né, as profissionais. Fazer um elogio pra Carol. Gente, vocês viram os stories da Carol de ontem? Eu vi. Gente, eu me emocionei. Obrigada, Carol. Voltando para começar a roda, né? O tema de hoje, que é os desafios da vida sexual pós-diagnóstico, é porque eu tive esse desafio e eu tive essa necessidade e eu sentia que a gente precisava conversar sobre, né? Eu estava até comentando com vocês, lá em 2011, o meu prognóstico era de 6 meses de vida e não era comum ter esse tipo de diagnóstico com mulheres jovens. Então, quando chega ali, naquele cenário, eram muito mulheres de 50, 60 anos. Elas tinham uma outra relação com a vida sexual, até porque muitas delas já estavam na menopausa, né? Então, muitas delas já lidavam com a dificuldade, a falta de libido antes do diagnóstico. Então, aquilo ali não foi muito estranho, porque já fazia parte do cotidiano delas, né? Ou elas não tiveram médicos que acolheram e que disseram, olha, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Fica à vontade, já vamos dar um lugarzinho para você, tá bom? Então... Acho que tem cadeira lá em cima. Acho que aqui se a gente apertar um pouquinho... Não, cabe todo mundo, porque é coração de mãe. Então, naquele momento, né, aquele cenário, até 2011, se falava de vida sexual de uma forma diferente, as abordagens entre médico e paciente era diferente também, mas eu, aos 33 anos, eu tive a expectativa que eu ia morrer em 6 meses, né, e eu tive que lidar com o cenário de morte. Mas eu não morri.
E várias coisas foram se encaixando. Demorou, a Mag me ajudou, outras pessoas da comunidade acabaram ajudando, médicos, amigos e tal. E eu fui vendo que a vida sexual tinha ou precisava existir, não é que tinha, né? Estávamos ali e tal, e como que isso acontecia? Porque tem a questão da falta de hormônio, tem a questão, eu tirei o útero com 37 anos, né? Teve vários pontos, e eu achava que esses assuntos deveriam ter um lugar de fala, deveriam ter um lugar onde a gente precisava trocar. E a gente sabe que às vezes na rede social a gente não gosta de expor sobre isso, né? Mas a gente precisa. Precisa, se eu não quero falar, eu, Grazi, falo. Eu vou falar tranquilamente, mas tem gente que não é como a Grazi, mas ela tem vontade de escutar. Então ela vai fingir que ela não quer saber, mas ela vai dizer depois ela assim, eu escutei aquela moça falando alguma coisa. Não é? Cada uma reage de uma maneira diferente na escuta. Então, às vezes eu não estou preparada, ou eu finjo que não estou preparada, mas estico o ouvido. E aqui a gente tem um lugar, eu não quero falar, mas eu quero ouvir. Nem todas que puderam vir hoje ainda sentem a vontade em conversar, em ouvir, em se expor, né? Então a gente precisa estar quebrando alguns ciclos. E eu acho que o tema de hoje ajuda bastante a gente a começar a quebrar um ciclo, né? Então, como que a gente começa? Quem que a gente começa? Eu acho que a gente pode começar com a doutora Daniele, por ser oncologista e por já provavelmente ver esses desafios na prática do consultório, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer estar aqui, é uma oportunidade única. Eu acho que é nosso papel como oncologista não só indicar tratamentos, mas explicar os efeitos colaterais. De cada vez os pacientes vivem mais, mas a gente quer que esses pacientes vivam melhor, né? A gente sabe que muitas vezes a vida não vai ser exatamente igual ao período anterior do diagnóstico, mas tem que se adaptar e tem que ser o melhor possível e a gente consegue melhorar isso. E quando a gente fala da repercussão sexual durante o tratamento, a gente está falando de um sintoma extremamente comum, que vai acometer a maior parte das mulheres em algum período durante o tratamento, né? A maioria das pacientes vão passar por supressão hormonal, tratamentos oncológicos pesados, tem a repercussão emocional, mas tem a repercussão claramente física dos tratamentos. São importantes, a gente cura mais pacientes, a gente faz que as pacientes vivam mais, mas a gente precisa ver esse outro lado que é fundamental, né? Então, é muito importante. Eu acho que aqui não vai ser só nós comentando a nossa experiência nessa área, mas uma troca de experiência, né? Nós somos especialistas em cuidar de pacientes, vocês são especialistas em ser pacientes. Vocês sabem o que vocês estão passando, vocês sabem como que a gente consegue ajudar vocês da melhor forma, e da mesma forma que a gente aborda enjoo, a gente aborda outros efeitos colaterais, a parte sexual é tão importante quanto, e a gente sabe o quanto que essas mulheres muitas vezes têm problemas conjugais por causa disso, e isso afeta também toda a dinâmica familiar e é fundamental. E no Brasil, 1/6 das mulheres são diagnosticadas antes dos 40 anos. Então, no Brasil, a gente tem uma população muito mais jovem diagnosticada com câncer de mama. E não é difícil imaginar que essa população sofre ainda mais com todas as repercussões do tratamento, inclusive com a repercussão sexual, né? Os pacientes estão em pico de idade profissional, em pico de função ovariana antes do diagnóstico, e de repente tem um diagnóstico que muda isso tudo, né? E como que a gente consegue adaptar, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer que volte exatamente para o que era antes, mas como que a gente consegue adaptar para que essa paciente consiga continuar tendo uma vida sexual que possa ser prazerosa e não só um compromisso, né? Então, estou bem feliz de estar aqui hoje. Que bom. E assim, bom dia, meu nome é Lívia, sou fisioterapeuta oncológica. Esse tema, né, é muito importante porque a sexualidade, após o recebimento do diagnóstico de câncer, vamos dizer, não é o primeiro tema a ser abordado, né? Como a doutora falou, a incidência de mulheres mais jovens, né, serem diagnosticadas com câncer de mama. Então, essa relação, que vamos dizer, o primeiro passo entre oncologista e médico, é a comunicação, né?
Claro que ela vai saber sobre como será o meu tratamento, né, doutora, doutor. Eu vou passar pela quimio, vou passar pela rádio e terão essas complicações, né? E como que serão abordadas e como que serão essas informações chegarão na paciente, para que ela se sinta assim mais tranquila, porque vai ter essas complicações como a doutora, né, colocou. Vai ter os efeitos colaterais da quimioterapia, vai ter os efeitos colaterais da radioterapia, né, que a gente vai abordando aqui ao longo da conversa. Mas o primeiro passo, sim, eu vejo, né, que é a comunicação entre não só o médico, como toda a equipe multiprofissional, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né, toda a equipe que vamos dizer que faz parte desse contexto que é após o câncer de mama, câncer ginecológico. A gente, claro que a incidência maior, né, pode ser o câncer de mama, que tem os seus efeitos, mas também tem os cânceres ginecológicos, né? A gente não pode esquecer também dos efeitos que O nosso causam. sonho de futuro é que essa roda tenha todos os tipos de pessoa, incluindo o masculino, né? Então a gente não quer só falar sobre o câncer de mama e as dificuldades do câncer de mama. E quando a gente traz esse tema, é pensando em todas as pessoas, em todas as relações que elas têm, né? E uma das coisas que eu aprendi nesses 13 anos é também sobre a questão do que era o sexo, né? E como que isso acontece, porque muitas de nós aprendeu de uma certa maneira e que o sexo ele tinha que acontecer com penetração, né? Então, hoje a gente já pode ver de uma maneira diferente. Então, se hoje eu não tô bem para uma situação, mas se eu conversar com meu marido, se a gente reaprender muitas coisas, a gente pode fazer de maneira diferente. Até porque eu, por toda essa situação de 13 anos, é muito difícil eu conseguir ter penetração em todas as relações, né? Porque eu ainda faço uso de medicamento e desse uso de medicamento eu tenho muitas feridinhas, né? E tem a questão, como eu tirei o ovário e o útero já há quase 10 anos atrás, digamos assim, eu já tenho a questão da Diminuição de estrogênio. isso, e a própria ressecamento, atrofia, né? Então, assim, que a gente também possa entender um pouco sobre esse ato, né? Esse momento que, mais culturalmente, muitos homens têm esse olhar também, né? É porque a sexualidade ela envolve não só a questão das relações, né, com o outro, mas também de se perceber, né? E é aí que a gente pode ir abordando, né? Se você passa pelo diagnóstico do câncer de mama, você passa por uma cirurgia, vai retirar essa mama, e a gente já parte do princípio da autoimagem. Como que eu vou me perceber sem uma mama? Como eu vou perceber se eu não tenho mais areola, né? E depois, como que está interligada a sua autoestima? A perda do cabelo, como eu me percebo? O câncer ginecológico, como eu vou perceber ou lidar com a questão do ressecamento vaginal, com as atrofias, com a estenose, várias complicações que todo esse processo, né, ele vai trazendo esses efeitos colaterais. E aí, pode ir. Desculpa. Fora aqui, né, a gente está falando aqui enquanto mulheres, e o quanto que o homem não alcança, né, ou o parceiro não alcança esse lugar de como o outro está se sentindo, como é viver esse lugar, a dificuldade de conversar, mesmo antes de um diagnóstico que terá depois, que temos uma autoimagem complicada e mais uma série de efeitos colaterais, né, que muitas vezes o parceiro ele não faz ideia do que é, né? E se já não havia, às vezes, esse contato antes, depois fica ainda mais difícil, né? De expor o que é estar se sentindo nesse lugar, né? E, em geral, o homem, né? Que não é uma crítica, são coisas factuais, né? Ele enxerga a mulher na sexualidade aqui, né? E todo o resto é o quê? Né? Então, assim, e a mulher também, né? Não tem mais a mama, ou não tem a sensibilidade, perdeu a sensibilidade, está diferente, né? Como se expor nesse lugar? Então, assim, é uma série de desdobramentos, né? Que perpassa esse lugar de atrofias, de
falta de hormônio, né, do físico e todo o resto, então, assim, é uma complexidade, acho que é um fio que se a gente vai esticando, ele é enorme, né, acho que tem muita coisa a ser falada. Essa parte é fundamental, porque quando a gente vai olhar um centro de infusão, quer dizer, os pacientes estão passando por parte mais difícil do tratamento de quimioterapia, é difícil ver um homem sozinho. Agora, a maioria das mulheres está sozinha, né? E ainda continua sendo o pilar da casa. É ainda a paciente que vai cuidar dos filhos, chegando em casa, vai cuidar do marido. Então, trazer o cônjuge, né? Tentar trazer o cônjuge para junto da consulta, junto do tratamento, para entender as repercussões, o quanto que é pesado, né? Não adianta só a gente conversar com a paciente, as pacientes muitas vezes estão orientadas, mas todo o restante da família não, né? E o cônjuge precisa participar junto. E muitas vezes ele se irrita, né? Porque ele quer aquela vida como era. Sim. E aí não tem a compreensão, tem uma irritabilidade, eu quero daquele jeito, acabou. Não, e acha também, depois que faz a químio e a rádio, acabou, Tá né? tudo certo. Não? Estamos colocados. Muito pelo contrário. Agora que vai começar. Agora que começa tudo. Aqui a rádio é o impacto. Bem, gente, com relação à sexualidade, eu sou a Carol, sou ginecologista há 15 anos e eu lido todos os dias com queixas de sexualidade, principalmente porque eu pergunto sobre na consulta. Porque tem um médico que não pergunta, né? Aí ele finge que não pergunta, a gente finge que tá tudo bem e aí vai passando. Os médicos também são pouco preparados para lidar com isso. E Exatamente. as médicas e os médicos também têm os seus problemas de sexualidade e daí não conseguem lidar. Então, acho que esse preparo profissional ele é super importante. O que eu posso dizer é que eu não diria que a gente estamos todas no mesmo barco, porque com relação à sexualidade, a gente tem assim, coisas multifatoriais, né? Os hormônios são uma das questões, depois as nossas questões de como a sexualidade nos foi apresentado uma vida inteira, desde que a gente era criança, o que a gente escutou, as nossas crenças, as nossas vivências, são inúmeros os fatores. E o tratamento oncológico, ele atravessa como um desses fatores na sexualidade, né? Então eu fico pensando assim, além de todas as dificuldades e as questões multifatoriais que envolvem a sexualidade, a paciente oncológica tem mais um, né? E eu digo isso porque assim, no consultório eu passo todos os dias, as pesquisas falam que a gente tem das mulheres em geral, assim, entre 30 e 50 anos, 30% de insatisfação sexual, que seria, por exemplo, não atingir o orgasmo, ou ter dor na relação, ou a principal causa de insatisfação sexual, que é o desejo sexual hipoativo, que é aquela coisa assim, não tenho muita vontade, se começar eu até faço, mas assim, por mim não começa, né? Então, assim, 30% não acredito nesse dado. Porque assim, no meu consultório é quase 100% isso, todos os dias, em todas as idades, pacientes em tratamento oncológico ou não. Eu, por exemplo, que agora tive filhos, tenho um bebezinho de 3 anos, minha vida sexual mudou completamente, eu tenho que me readaptar com isso. Então, eu acho que quando a gente vê a paciente oncológica, esse olhar do médico de pensar, tá, e aí, como é que tá, o que a gente tem para conversar, trazer o paciente para consulta, eu acho, a parceria, né, para consulta, porque hoje em dia a gente fala a parceria, porque a gente também tem casais, né, homoafetivos, para a gente é muito importante que a gente converse, explique, e às vezes a explicação técnica ajuda muito, né? É que assim, o hormônio baixou, isso está acontecendo desse jeito, ela não vai ter vontade por conta disso, ou está ressecado assim. Às vezes dá mais impacto do que a paciente falar que eu não me sinto tão bem, ou isso, porque daí eles entendem do jeito que é o profissional que está falando. Então, acho que é bem importante essa troca com toda essa rede. E eu acho que o que a Grazi falou é importante, que assim, eu tenho 40 anos, eu também me coloco nessa ideia de que quando me ensinaram o que era sexo era penetração, ponto. Tanto que hoje em dia a gente fala assim, ainda escuta coisas do tipo, mas não foi uma violência sexual, não foi estupro, por exemplo, porque não teve penetração. Como não, né? Então hoje a gente já entendeu de outro jeito. Então isso é muito importante. E outra coisa, às vezes, entender a nossa sexualidade sem a parceria. Né? A paciente que às vezes não está com vontade, eu pergunto muito isso no consultório, tá, mas a libido ruim, mas assim, nem para masturbação, é muito engraçado, tem algumas que nem conseguem olhar para mim, masturbação, não vou falar, tabu ainda, né? Uma ideia, às vezes, muitas vezes, que mas masturbação, ou ter um vibrador, ou ter alguma coisa, né, que a FIS usa muitas dessas técnicas, não é uma coisa para quem não é casada, tipo, se eu sou casada, para que eu vou ter isso, né? Então, hoje em dia, a gente também
mostrar essa realidade. Eu uma vez conversei com uma paciente, daí falei do vibrador, ensinei como é que se usava, falei de masturbação, daí ela olhou pra mim e falou assim, ó, tá, mas tu é casada e também usa isso? Ela queria ter uma certeza de que sim, que então pode. que pode. Então a gente se colocar nesse lugar e desmistificar é muito importante, né? Mas a gente não tem, a gente aqui hoje, nessa roda, a gente não tem mais OncoFriends por vergonha. Eu escutei, que eu convidei algumas, eu tenho vergonha de falar sobre. A gente falou isso na nossa conversa, né? E hoje eu acho que essa coisa assim, as pesquisas falam e a gente vê isso no consultório, né? São dois caminhos. Ou é a paciente que, tipo, não, depois desse diagnóstico eu vou viver e tá acabado, então até a minha vida sexual melhora do ponto de vista assim, isso aqui já não é mais tão importante. Tem a paciente que tem muita culpa, acho que a psicóloga pode dizer isso também, porque assim, é quase como se fosse um luto pela pessoa que eu deixei de ser antes do tratamento, e os lutos envolvem o não posso transar, né, no luto, porque é estranho, Exatamente. né? Eu, por exemplo, coloco isso, por exemplo, eu já perdi a minha mãe há 12 anos, e eu lembro da primeira relação que eu tive pós-morte da minha mãe, que foi uma coisa meio assim, que estranho, né? Eu tendo prazer, num momento que era pra eu estar triste, então aquilo dá um nó na cabeça da gente. Sim. E é isso que passa também com a paciente oncológica. Eu estar pensando isso, em sexo, eu estar pensando em uma coisa mais importante. Exatamente, isso eu acho que eu posso até trazer da minha vivência. Não que eu pensei dessa maneira, mas eu vejo que muitas pessoas têm isso, né? Até quando falo assim, gente, o cabelo é o de menos. O importante é que tu tá viva, né? Então, culturalmente, as pessoas colocam essa culpa na gente. Então, assim, eu não posso falar mal do cabelo, porque o importante é que eu tô viva. Os maiores sinais de feminilidade se a gente faz pesquisas e perguntas para as mulheres, qual é o maior sinal de feminilidade? Mama e cabelo. Isso impacta diretamente no paciente com diagnóstico de câncer de mama. E assim, não preciso nem de mama nem de cabelo para transar, né? Exatamente. Se a gente for pensar. Mas assim, impacta diretamente em como ela vai se sentir. Porque a mulher tem esse papel no sexo que é assim, fisiológico e é da nossa espécie, que é de exibicionismo. A mulher se exibir é um dos jeitos de a mulher se sentir bem naquela relação. E daí, quando eu vou me exibir, eu não tenho aquilo. O maior sinal cultural de feminilidade é muito impactante. E até falando que a gente estava conversando, Daniele, por que é importante ter esses lugares? Porque eu também vejo os desafios dos médicos de não perceber esses nossos desafios, né? Então, quando nós estamos numa banca participando, levando as nossas realidades, muda todo o cenário. Sem dúvida. Será que, por exemplo, numa banca que nos Estados Unidos é super comum as mulheres participarem dos congressos, e não participarem assistindo só, mas participando da banca de discussão, estando no palco, né? Porque elas são as maiores interessadas. E dizer, não, eu não acho correto para esse pequeno benefício ter essa proporção de efeitos colaterais. E o quanto que isso é importante, né? E falando sobre disfunção sexual, é um dos sintomas que, se a paciente não for proativa para tentar melhorar, e o cônjuge não for proativo, é um dos sintomas que não vai melhorar com o tempo, ele só vai piorar, né? Então, diferente da neuropatia, diferente do enjoo, diferente do cabelo, diferente de vários sintomas que, com o tempo, a maior parte das pacientes vai melhorando, se a gente não falar sobre sexualidade e buscar formas de melhorar isso, é um dos sintomas que só vai piorar. E a maior evidência de como melhorar isso é de forma multidisciplinar. Por isso, estar hoje com uma fisioterapeuta pélvica, com uma ginecologista, psicóloga aqui no grupo, é dessa forma. Não se trata, é uma parte complexa de efeito colateral para ser tratada e precisa ser tratada de forma multidisciplinar. Essa é a maior evidência científica para conseguir melhorar. E sexo, né, Dani, é um comportamento de recompensa que a gente fala. Então, assim, quanto mais eu faço, mais eu tenho vontade de fazer. Quanto menos eu faço, menos eu vou ter vontade de fazer. Vamos fechando? Então, essa ideia do depois do tratamento eu faço, né? Depois do tratamento. Porque É que nem malhar, né? É que nem malhar. Eu vejo isso, gente, porque eu me coloco nisso na maternidade, que é assim, quando as crianças crescerem, tudo vai voltar ao normal. E daí a gente vai voltar a transar loucamente. Não vai, né? Porque assim, por questões fisiológicas, por questões hormonais, eu vou enfrentando outros desafios. Então, tem que pensar o agora, né? E a gente precisa muito, nós, todas as mulheres e as pacientes oncológicas, mais ainda, porque vocês têm uma outra coisa na cabeça, que é essa preocupação constante com a saúde de vocês, com o tratamento, criar o que a gente fala, que é essa tensão sexual.
O quanto que a gente pensa em sexo no nosso dia a dia? Quase nada, né? Quanto que os homens pensam em sexo no dia a dia? Sabe o quê? Tô estressado, preciso transar. Tô com problema no serviço, preciso transar. Hoje não é o só homem, tem mulher que tem essa energia sexual que a gente fala assim, mais masculina culturalmente, né? É meio a questão do relaxamento físico, muitas vezes. Exatamente. Cada um tem uma... Isso, mas é uma coisa cultural isso não é fisiológico hormonal. O homem vê o sexo para relaxar e a mulher vê o sexo como uma recompensa. Se tudo der certo ao longo do meu dia, eu vou transar. E ele não. Se der tudo errado, daí para relaxar eu quero transar. Então é diferente isso. A gente de vez em quando pode pensar também desse outro jeito, que não é o hormônio dele que faz ele pensar assim. É cultural, isso foi uma crença. Isso, desde pequeno a gente teve esse olhar. Então, quando a gente não é podada, talvez, a gente tem essa liberdade de querer... O que ela tá apontando pra mim? Não, é questão cultural. Se tu não foi podada, que nós tínhamos a ideia de que transar era só pra uma situação. Como tu não foi podada, tu não tem esse olhar. Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Essa coisa, né, de ser uma construção social, eu acho importante a gente falar, porque com o menino, quando a gente pega nessa fase da puberdade, o que é ensinado, né, pra ele? Que ele tem que ficar com várias meninas, que ele tem que transar várias vezes e tudo mais. E a menina já tá reclusa, né? Mas ou ela pode, sei lá, tá cuidando do irmão mais novo, ou ela pode estar aprendendo a cozinhar, porque vai precisar casar, né? Não, e se ela fizer muito, ela vai ser isso, eu boto culpa nisso, porque a minha educação foi dentro de uma igreja evangélica, né? E a minha mãe casou virgem e na concepção dela eu também teria que seguir nessa linha, sabe? Sim. E eu boto a culpa nisso, porque acho que foi de tanto a minha mãe fazer esse discurso que eu fiquei mais com vontade de cair no mundo, sabe? De ter curiosidade. Sim! E aí eu falo, eu acho que na minha cabeça, na minha realidade foi o contrário. Assim. Tem um estudo muito interessante australiano, ele pega mais de 1000 mulheres e daí ele pergunta assim, entraram 1000 mulheres que tinham desejo sexual atuativo, não tenho muita libido, era queixa delas. Daí eles pegaram 500 num grupo e deram um gel de testosterona. Dosaram as testosteronas, realmente estava mais baixo, que é uma coisa que vai acontecer com a paciente oncológica, assim, só pelo estresse. A paciente de câncer de mama e câncer ginecológico mais ainda, né? Porque quando a gente faz aquela menopausa forçada, que muitas pacientes têm, elas vão cair a testosterona. E aí eles pegaram para um grupo e repuseram testosterona. Para o outro grupo, eles mandavam uma ativação via WhatsApp 3 vezes por dia, para elas pensarem em sexo. Então eles mandavam ou um mini trechinho de um conto erótico, ou uma foto, ou uma pergunta que elas tinham que pensar assim, qual foi o lugar mais interessante que você já transou na vida? Ela tinha, a hora que ela pensa naquilo, gera uma tensão, uma ativação sexual. 3 meses depois, o nível de testosterona dos dois grupos era o mesmo. Ou seja, o nosso cérebro é um dos maiores órgãos para a sexualidade. Porque eu estou pensando, porque eu estou ativando, porque eu estou fantasiando. É uma construção. E é uma coisa que tem que ser trabalhada dia a dia. Tá explicado. Porque na infância, os homens, eles todos tinham que alugar filme erótico. Eles tinham que alugar. Eles tinham Playboy pra ver, mulher não tem. Hoje em dia, os grupos de homens no WhatsApp, eles recebem o quê? Um monte de fotos, sacanagem. E as mulheres recebem o quê? Também, você não tá no nosso grupo. Você não tá no nosso grupo. Por isso que tu tá estimulada mentalmente. Receita de bolo de cenoura, porque não é. Mas a maioria é maluquinho. Bom dia. Bom dia, pai. Pode ser mídia com florzinha. Gratiluz. Gratiluz. Seja generosa. Acorde bem para ter uma vida bem. Não, mas a cobertura de repente. Pois então, a cobertura de chocolate, alegria. Mas assim, e outra coisa, mas a minha mãe também entrou na menopausa e a parte sexual dela não foi tão ruim como a minha, que tive uma menopausa induzida pelo tratamento. É completamente diferente. São 2 mundos. Um é uma paciente que vai entrando em falência ovariana naturalmente, perdendo a parte hormonal de forma progressiva. Outra coisa é uma paciente de 30 a 40 anos que tem uma função ovariana normal, que tinha uma vida sexual, né, que muitas vezes já tem seus problemas antes, mas que conseguia lidar com isso e de uma hora para outra zera a parte hormonal. Zera. Isso é uma super menopausa. A gente
tira a parte ovariana, a gente tira um pouco que a suprarrenal consegue converter de hormônio, então a gente zera uma paciente, às vezes, com menos de 30 anos de parte hormonal. E a gente está pensando muito nas mulheres casadas, mas vamos pensar nas mulheres solteiras também. Olha a dificuldade. E às vezes uma paciente, por exemplo, de 29 anos, paciente que eu vi ontem, que é solteira, ela vai ter que iniciar em algum momento um relacionamento já com uma disfunção sexual de base, né? Pelo tratamento, pela repercussão da cirurgia. E o quanto é difícil essa paciente jovem, né? Que está totalmente sozinha nesse momento. E como ela vai iniciar uma relação, né? Com uma libido diminuída pelo tratamento, com um diagnóstico, ela tem uma mutação de BRCA, em algum momento ainda vai ter que fazer oophorectomia. E o quanto que isso vai impactar a longo prazo. Ela tem uma chance de ficar curada gigantesca, mas como é que essa paciente vai viver? Um parceiro, As sequelas. um parceiro menos preparado. Que não sabe nem sabendo o que ela está passando agora. Né? As sequelas, eu acho que ela é tão grave quanto o diagnóstico, né? Eu, por exemplo, vamos colocar, eu tenho aí uma sobrevida de 13 anos, mas eu tive, se eu morresse em 6 meses, eu não tinha conseguido viver os 12 anos e 6 meses. E o que eu tive que me ressignificar diariamente nesses 12 anos e 6 meses, porque esses 12 anos e 6 meses não são iguais ao passado, então tudo eu tive que mudar, tudo eu tive que aprender. Que em tese normalmente seria se não tivesse acontecido dessa forma. Exatamente, porque se eu não tivesse passado pelo câncer, eu já estava voando outros voos. E agora eu tenho que, cada momento, eu tenho que engatinhar ou... Não, mas tá voando. Não, esse voo. Mas depende, Grazi, recomeçar dá muito mais trabalho. Exatamente. Tem que reprogramar, né? Não dá pra comparar, não vai ser igual antes, né? A paciente sofreu uma cirurgia que não deixa de ser uma mutilação. A gente só pensa em mutilação quando perde meio superior, meio inferior. Perder a mama é uma mutilação muito importante. Eu não perdi a mama no caso, mas eu tô sofrendo todo o impacto. E muitas vezes não é perder a mama inteira, é perder um fragmento, perder a imagem, perder a parte sexual. O volume, né? Exatamente. Hoje eu sou Mas isso faz todo eu não perdi a mama, mas... E o meu marido fala, mas tá faltando um pedaço aqui. Depois da radioterapia, então, tem que ressignificar. Continente americano e Oceania, né? Esquisito, né? E a mutilação emocional. Com certeza. O medo, né? Às vezes é a paciente que não consegue dar um passo pra frente porque ela tem medo ainda, né? Mas qualquer dor que a gente sente em outro lugar, a gente fica preocupado. Exatamente. Será que é alguma coisa diferente? Será que é aumentar? Será que... Qualquer coisa. E a gente aprende muito também, né, com esse medo. Eu vou dar um relato pessoal. A minha mãe teve um câncer de via biliar e aí ela viveu 4 anos depois disso super bem. Talvez tenham sido os melhores 4 anos aí da vida dela. Isso foi muito significativo. E depois era realmente um câncer muito agressivo e a gente perdeu a mãe, né? E eu lembro que um dia eu muito indignada, eu já era médica, muito indignada com aquele diagnóstico, porque a minha mãe, um câncer de pessoa velha, por que tá acontecendo com a minha mãe tão jovem? E teve lembra um acidente da TAM, do avião que caiu, a gente estava no hospital vendo aquilo, ela falou assim, olha ali, ó, um monte de gente que não tem diagnóstico de câncer e não estavam sabendo que isso podia acontecer. Exatamente, eu falo a mesma coisa. Com todo mundo. Ela falou, pode ser com todo mundo. Eu falo a mesma coisa. Aquilo me deu um start sempre de tipo, é verdade, é só porque eu não tenho um diagnóstico que eu acho que eu vou viver mais que a Grazi, por exemplo. Exatamente. Não há realidade. Hoje eu trago a história da Marília Mendonça, que na época eu trouxe o avião da Chapecoense, que teve o Gugu com todos os dinheiro do mundo, né? A Marília Mendonça com todo o dinheiro do mundo entrou para fazer um show e não voltou. Tem que tirar esse fantasma da cabeça para continuar seguindo e vivendo. E eu acho que a sexualidade tá nesse ponto importante, né, gente? Porque a gente coloca como uma coisa para depois, não é tão importante, não é tão essencial. A OMS fala que dos 5 pilares para felicidade, a sexualidade é uma delas. E daí não tô dizendo assim, praticar sexo, mas até não, eu não pratico e tá tudo bem, né? Mas é sua concepção, porque satisfação ou insatisfação sexual é totalmente subjetiva e pessoal. Né? Tem paciente que chega às vezes no consultório e fala assim, mas eu só transo uma vez por mês, isso é normal, isso não é normal? Eu pergunto pra ela, isso é normal pra ti? Tu te sente satisfeita transando uma vez por mês? Sim, tá ótimo. Eu ia odiar então tá bom, né? E tem aquela que chega e fala assim, meu Deus, lá em casa é só 2 vezes por semana. E ela acha que tá ruim, né? Então assim, a gente tem que se sentir satisfeita, né, com isso. E eu bato muito nessa tecla dessa sexualidade íntima e pessoal, porque as mulheres hoje, principalmente aí, né, dos
50 anos não foram acostumadas a se tocar, a ter a sensação, né, de masturbação, de entender isso, tem vergonha. Hoje em dia, por exemplo, antigamente a gente tinha que ir na sex shop pessoalmente, comprar, hoje em dia pede pela internet, entrega, a caixa nem vem escrito sex shop. Você nem sabe É se pode direitinho, Magalu. Então é importante a gente ter isso, né? E a fisioterapia pélvica, eu acho que entra muito nessa questão de muitas vezes fazer essa descoberta das pacientes, né? Eu encaminho muita paciente para fisio e elas vêm assim, nossa, que mundo, exatamente, encantadas. Eu também encaminho e eu acho que é importante para tirar esse ciclo vicioso, porque a paciente tem dor, tem desconforto, ela se afasta mais. Então, mudar esse paradigma, tratando localmente, encaminhando para fisioterapia pélvica é fundamental. E esse encaminhamento, a gente sempre fala nas consultas, a pré-habilitação. Não precisar ela ter os efeitos colaterais, né? Se ela recebeu o diagnóstico, eu vou fazer uma cirurgia, né? Vou fazer a rádio, então traz a paciente para fisioterapia, para a gente fazer essa consulta, para se preparar, porque a fisioterapia tem esse papel de prevenção, né? De trazer a funcionalidade. Esse é o nosso objetivo, a funcionalidade para a paciente, seja um câncer ginecológico, seja um câncer de UCA de mama, enfim, porque vai ter todos os efeitos. A colega falou ali da assimetria da mama, né? Após a radioterapia, se vai ficar assimétrica, ou como que eu vou ver a minha autoimagem, a autoestima, e o câncer ginecológico, uma estenose vaginal, uma atrofia, né? Todas as complicações, um linfedema lá na frente. Então, tem que ter essas orientações, né? E é muito importante o nosso papel. E uma outra orientação muito importante é a questão da atividade física, né? São as estratégias que a gente busca, porque se eu tenho diminuição de estrogênio, eu vou ter as complicações que fazem parte, né, do tratamento, eu vou ter ganho ou perda de peso, isso vai depender de organismo, mas e aí, como que eu posso buscar uma estratégia para esse meu tratamento? Não esperar, como a doutora a Carol falou, não, eu vou esperar ou terminar o tratamento, daqui a 2 anos eu começo, eu vou botar lá no calendário, na segunda eu começo, hoje é sábado, né? Mas então, assim, são estratégias. E a atividade física, ele tem os seus efeitos, vários estudos nos comprovam, não é uma coisa, eu acho que o exercício, né, vai ajudar. E sim, ele é um aliado na questão da prevenção, do tratamento, dos inúmeros benefícios para a paciente. E do próprio efeito colateral também, Exatamente. né? Hoje já é aprovado, que na minha época eu tinha que ficar paradinha. E hoje já é aprovado fazer atividade física durante a quimioterapia para aliviar os sintomas da quimioterapia, né? E melhorar desfechos oncológicos. Então, a paciente que faz atividade física tem mais chance de cura pela doença. E prevenção também. E prevenção de novos tumores. Então, tanto a paciente que nunca foi diagnosticada, não teve câncer de mama, como a paciente que já foi diagnosticada, tanto evitar a recorrência do tumor que já teve, como evitar o aparecimento de diversas outras neoplasias, além do câncer de mama, né? E a gente sabe que isso vai além só do peso na balança, né? Trocar tecido adiposo por tecido muscular, essa é a grande diferença, né? A gente tem conversão de hormônio feminino inativo em ativo no tecido de gordura. Então, quanto menos a gente tiver gordura e mais tecido muscular, melhor a chance de cura e melhor a paciente vai conseguir viver em termos de qualidade de vida e de tolerância ao tratamento. Isso eu vejo todos os dias. As pacientes que fazem atividade física toleram melhor os efeitos colaterais do tratamento. Respeitando a sua individualidade, né? Sempre o exercício ele tem que ter esse olhar. E ele pode começar de diferentes formas. Pode, eu gosto de... E tem que ter esse, eu gosto de... Tem que ter prazer. Tem que ter prazer em fazer. Eu vou começar uma caminhada, faz uma caminhada de forma com um profissional orientando. Eu vou fazer um pilates, eu vou fazer um yoga, vou fazer um exercício aeróbico, vou fazer um exercício de resistência. Todos têm as suas evidências, os seus benefícios. E isso, com certeza, como a doutora falou, na questão do desfecho mesmo, né? E o quanto, né, o autocuidado, né, ele ainda está muito escondido na sobrevivência. Então, assim, a sobrevivência está à frente, né? O negócio é sobreviver. Mas o autocuidado é tudo isso, né? Eu entender a qualidade, a necessidade de um exercício, de uma alimentação adequada, né? De uma hidratação adequada.
de se olhar e se amar em primeira instância, não porque eu tenho que sobreviver para alguém, mas eu tenho para mim, né? Eu tenho que viver para mim, não é nem E sobreviver. que mesmo que eu não tivesse um diagnóstico, eu já teria que Exatamente, né? Então, acho que às vezes é tirar um pouco esse olhar do tratamento também, né? Foco Uma outra da coisa doença, né? que eu lembrei também, gente, da sexualidade, é muitas pacientes oncológicas fazem uso de antidepressivo. E antidepressivo é uma outra coisa que atrapalha muito a sexualidade. Então, às vezes, é importante falar, né? Porque às vezes, por que eu tô me sentindo assim? Os antidepressivos, de modo geral, eles diminuem muito a libido e eles atrasam o orgasmo, que é uma coisa muito irritante, porque a pessoa está acostumada, ela já tem aquela, né, aquela vivência, principalmente uma dinâmica, exatamente. E às vezes avisar isso para a parceria faz toda a diferença também, né? Tipo, olha, tá um pouco diferente, me falaram que é isso do remédio, então esse aviso também sinaliza para aquela pessoa, porque às vezes a gente aqui tá falando só da parceria que não tá muito nem aí, mas tem sim a parceria que tá, o que eu faço para ajudar? Eu tô aqui perdido também, não sei o que fazer, né? Lindo. Então eu não tenho o que fazer, e aí eu não sei, então assim, trazer informação acho que é importante. Eu falo que muitas mulheres falam, olha, eu tô aqui, quando você quiser eu tô aqui, em geral, né? Quando eu recebi o diagnóstico foi o contrário, meu marido falou, eu tô aqui, quando você quiser eu tô aqui. Então assim, esse cuidado é muito legal e a gente também pode depositar no nosso parceiro, na nossa parceira, né? Essa responsabilidade também, porque ele também tem a missão de me fazer bem. E também tá assustado, e também tá com medo, e também tá, o que eu faço? Será que vai doer? Será que vai incomodar? Né? E como que eu seguro? Como que eu te seguro? Como que eu faço? O que eu compro? O que eu não compro? Minha casa virou um arsenal de coisa, porque o Rafinha fez uma compra enorme, assim, mas esse cuidado é legal. E a minha oncologista, ela é muito maravilhosa, porque ela me dá dicas práticas mesmo, sabe? Tá, assim, faz isso, tá? A gente troca às vezes umas figurinhas lá. Então, assim, a gente vai se redescobrindo, mas botar mesmo a função, eu botei a responsabilidade no meu marido mesmo, sabe? Tá, vamos que... Nós vamos... Não tá parado e você tem que reagir. Então, com relação à atrofia vaginal, Não, desculpa, eu queria te interromper, pode continuar. Com relação à atrofia vaginal, quando a gente falou dicas práticas, eu também pensei em trazer dicas práticas. Depois eu vou falar de algumas coisas aqui, mas depois eu vou mandar Nós vamos fazer escrito. Nós vamos fazer eu só vou deixar a Cláudia terminar, daí nós vamos fazer uma pausinha do café e depois a gente volta, tá bom? Fala. Eu tenho uma dúvida em relação ao laser íntimo. Que eu ouvi falar e ouvi aquela coisa da necessidade do SUS oferecer, mas eu não sei o que é. Como funciona? Eu posso falar então essa parte? Claro. Então, assim, com relação à atrofia genital ali, vaginal, a atrofia que a gente fala é porque, assim, a vagina é para ser dentro, né, um tecido, é todo rugoso e bem molhado. A atrofia é quando ela fica lisa e muito seca. E aí eu brinco também, lembrei da minha mãe agora, que ela falava, isso vai acontecer com a gente na menopausa de modo geral. E daí ela falava assim, devia ser o contrário, a cara da gente fica lisa. Mas não, é o contrário, gente. A vagina vai ficando lisa, aqui vai ficando rugado, mas enfim. E aí isso é atrofia genital. E como a Dani falou, para paciente que entra na menopausa de forma abrupta, isso é muito, muito impactante, né? A ponto de muitas vezes não conseguir ter penetração. Então, assim, não aceitem que o médico diga que usa um lubrificante e vai dar certo. Tá bom? Não aceitem. Por isso que eu vou mandar essa listinha, vocês vão lá e vão conversar com o médico. Olha aqui, mas eu fui numa roda de conversa e tem isso pra gente usar, tá? Então, por exemplo, o lubrificante na hora da relação vai ser super interessante. Normalmente a base de água, a gente ainda falou que usa o óleo de coco na cápsula. O óleo de coco, para algumas pacientes, pode mudar um pouco a flora, gerando cândida, gerando outras coisas. Pra mim é um pitel. Mas não fala agora um silicone? Então, aí a gente tem isso é o lubrificante que é para usar na hora da relação. Então, pode passar na gente, passar no parceiro, ok. A gente tem o hidratante vaginal, tá? Que tem o Hialufen, Vagidrate, tem uns 4 tipos no mercado. Eu gosto muito do Hialufen, acho que o custo-benefício dele é o melhor, tá? Eu vou mandar tudo por escritinho, tá? Pra vocês. Depois eu repasso. Aí, esses hidratantes vaginais, ele tem ali ácido hialurônico em geral junto e ele vai fazer uma barreira de proteção ali na mucosa, ele gruda na mucosa e deixa hidratada a cada 2, 3 dias. Por isso que eu não preciso passar todo dia, eu vou passar 3 vezes por semana, independente
independente se eu vou ter relação ou não. Porque, gente, atrofia genital não é só para relação. Aumenta incontinência urinária. Infecção urinária. Infecção urinária. Então, tem outras coisas. Então, preciso cuidar dessa região por N motivos, né? Então, os hidratantes vai funcionar desse jeito. Outra coisa que as pessoas falam é, se eu tivesse que usar hormônio, aí vai depender do tipo de câncer que cada um tiver. O estriol é o mais seguro e aí em doses muito moderadas, ele vai ter uma absorção sistêmica, né, para o corpo também. E daí, normalmente, quem usa o tamoxifeno consegue controlar essa absorção sistêmica por períodos assim, vamos usar 3 meses, num caso assim, né, mais impactante. E daí os outros, os redutores da aromatase não vai ser tão... Até que a gente está mudando esse conceito, né? Antigamente não se usava nunca, a gente já sabe que a absorção sistêmica é mínima e a gente sabe que mesmo usando hidratante vaginal, lubrificante durante a relação, essas pacientes muitas vezes continuam com infecção urinária de repetição, continuam com uma vida sexual muito ruim e a gente sabe que cada vez mais a gente tem propriedade para falar que isso é seguro, né? Geralmente não é a primeira linha de tratamento, mas a gente tem meta-análise com quase 50 mil pacientes, mostrando que as pacientes que usaram o estrogênio vaginal em baixa dose por períodos limitados não tiveram aumento de chance de recorrência e conseguiram tratar a causa de tudo isso, né? Então, só o fato pequeno, né? Exatamente. Não vai usar sempre. É melhorar a atrofia extrema vaginal e depois disso conseguir manter com hidratantes vaginais. Então, às vezes é por um curto período, mas que faz diferença. E hoje em dia não são estudos pequenos. Imagina, a gente estudou 50 mil pacientes com diversos níveis de estadiamento, pacientes que estavam sofrendo com isso, tendo repercussões. E não mostrou em 10 anos aumento de chance de recorrência. Então, claro, com o tamoxifeno a gente tem mais segurança, mas com o inibidor de aromatase, a gente não usa como primeira linha, mas assim, às vezes é o único tratamento para conseguir melhorar, que a paciente consiga aderir ao tratamento. A gente tem que pensar que é um tratamento longo, é no mínimo 5 anos, né, de supressão hormonal. E a gente sabe que a maior parte das pacientes muitas vezes não consegue chegar lá nos 5 anos por efeito colateral. Tem que trocar o medicamento de supressão, tem que trocar o inibidor de aromatase, passa de hexamestano para tamoxifeno, anastrozol. Então, 40% das pacientes não aderem ao tratamento. Isso é um número muito alto. Os pacientes estão em aumento de chance de recorrência. Sim, por é causa... um número muito alto. E muitas pacientes não falam para o oncologista. Porque não conseguem lidar com E isso não é só para câncer de mama. Isso é para hipertensão, para diabetes, para qualquer doença crônica. Isso é verdade. Então, e esquecem muitos dias de tomar e notam que quando esquecem, melhoram dessa parte. Então, assim, fazer por um curto período um tratamento que pode ajudar, que tenha uma absorção sistêmica mínima e conseguir que essa paciente consiga chegar no final do tratamento e consiga ter todo o benefício do tratamento é fundamental. Não se fala sobre isso, mas é fundamental. Boa parte das pacientes não chega a 5 anos de bloqueio hormonal. É importante, foi importante a reação da Gia aqui, quando você falou que as pessoas não querem fazer o tratamento, que a primeira reação dela foi: como que não quer tomar? Eu não me conformo. Mas levando a culpa pro paciente, né? A gente sabe que toda essa discussão é de um contexto social. Será que o profissional tem ouvido e tem dado essas estratégias para que isso seja, vamos dizer, não totalmente resolvido, mas melhorado dentro daquela realidade? Ou é mais um paciente que eu atendo várias que falam: olha, eu já fui lá, já falei que eu não tô conseguindo dormir, eu já fui lá, eu já falei que eu tô sentindo isso, mas ninguém tá me ouvindo. Eu tô acordando com calorão 5 vezes. Aí o médico diz assim: isso é normal. E às vezes assim, eu jogo a culpa até para muitos oncologistas. Será que essa paciente entende o benefício da medicação? Será que ela entende que se ela, por exemplo, tomar tamoxifeno, 50% de risco de redução da doença, e não é só nesses 5 anos, as curvas continuam se separando. Tem uma coisa que a gente chama de carry-over effect. Essa paciente, mesmo depois dos 5 anos, diminui a chance de ter um outro tumor, diminui a chance de a doença voltar. Será que o oncologista explicou o quanto que esse tratamento é fundamental e que existem estratégias? Será que ele ouviu essa paciente e buscou estratégias? Porque a gente tá falando de disfunção sexual, mas uma paciente que acorda 5 vezes à noite por calorão, por fogacho, também não tem uma vida sexual, não dorme direito, fica irritada, piora a parte psicológica.
psicológica, né? Eu não quero cortar, eu vou falar. Não, deixa eu só completar sobre isso, que não pode ficar. Eu, por participar de várias rodas, isso é muito comum. As meninas dizem, gente, eu vou parar porque eu não aguento mais, eu não tô aguentando. E outras queixas de dizer assim, doutor, eu tô com dor. Aí ele diz assim, mas dor faz parte do tratamento. Ou tu aceita, ou tu fica com dor. Isso é comum. A gente não ser acolhida nas nossas queixas. E segundo, que é até completando cientificamente, talvez a explicação da minha metástase tem relação com isso, porque eu não sou uma menina que falha, mas aconteceu de eu ter algumas falhas, porque eu viajei e acabei esquecendo tamoxifeno. Logo em seguida eu tive a metástase, depois da metástase eu entendi que poderia ser esse esquecimento, me culpei, coloquei a minha responsabilidade, mas eu fiz uma promessa que eu nunca mais esqueci o anastrozol. Faz 9 anos eu nunca esqueci, eu tô controlada numa metástase. Então, eu posso ser parte dessa pesquisa aí de falha sem querer, entendeu? E às vezes parar um mês pode fazer diferença. Não cheguei a falhar um mês. Foi um final de semana, assim, uns 3 dias. Então, tá, agora vamos fazer um café. Vamos fazer Não, vai conseguir parar. Vamos dar uma... Vamos fazer um cafezinho. A discussão tá muito boa. Realmente 3 dias podem impactar, assim, Olha, de forma geral, a gente não pode esquecer depende da medicação. Por exemplo, o tamoxifeno tem uma meia-vida de 7 dias. Quando a gente fala de meia-vida, mas assim, múltiplos esquecimentos podem impactar sim. Então, assim, tem que estar na rotina, né? E esses estudos de baixa aderência não é porque a paciente diz, foi por dosagem sérica, né? As pacientes coletam exames e foi dosado. Como é que tá o nível do anastrozol, do letrozol, do tamoxifeno? E não tinha nível sérico adequado. Então, essas pacientes ou estavam sem tomar, ou estavam esquecendo múltiplos dias, né? E até um antibiótico, às vezes 2 semanas a paciente esquece de tomar 2 dias, porque melhorou da dor de garganta. E assim, a maioria das pacientes com câncer não tem sintomas da doença, né? O quanto que é difícil tomar por 5 anos um tratamento, se muitas vezes você não está orientada do porquê que você precisa tomar, que tem efeitos colaterais, e você não está sentindo nenhuma repercussão da doença, né? Não é que você toma um dia e depois começa a sentir dor no dia seguinte. O meu foi falhas de feriadão, que eu fui pro sítio e acabei esquecendo. Então, teve uma vez eu fiquei assim, sexta, sábado, domingo, daí que foi Natal, depois Ano Novo, e eu esqueci de pegar no Cepom, entendeu? Então, assim, não era uma falha diária, mas teve múltiplas naquele período. Gente, nós vamos... Sim, vai. Falar, depois tu vai falar também. Mas eu só tenho uma pergunta que agora o que a Grazi falou. O horário interfere da tomada? Tem que ser... O ideal é tomar no mesmo horário, porque qual é o problema? Se a paciente toma num dia de manhã, no outro dia à noite, no outro dia ela esquece, né? Então ter a rotina, associar... Tanto faz o horário da medicação, né? Mas tentar tomar sempre no mesmo horário. Então associar sempre com o café da manhã, ter sempre uma cartela da medicação na bolsa, ter uma em casa, uma na bolsa, porque daí vai viajar sem uma. Isso. Tem que entrar na rotina. Então por isso que eu acho melhor, apesar de não ser um antibiótico, se tomar num dia às 8 da manhã, no outro dia às 9 não vai fazer diferença, mas criar um horário para tomar a medicação. Isso, daí eu fiz isso pra noite, entendeu? Eu durmo, tomo água, tomo remédio e durmo. Daí eu não esqueço mais. E a gente tá pensando nas pacientes com comprimido, né? Pacientes que usam abemaciclib, palbociclib, ribociclib, inibidor de aromatase, já tem outros problemas de saúde, tem hipertensão. Tem pacientes que tomam 10, 15 medicamentos por dia. Exatamente. E daí não é difícil esquecer um. Né? E às vezes aquele um é fundamental. Sim, já aconteceu. De manhã eu boto 2 ali, uma vitamina e o antidepressivo. Aí eu tomei o antidepressivo, que eu acabei de tomar café. Eu não lembro se eu tomei antidepressivo. É comum. Então tá, menino. Vou finalizar aqui. Eu comecei, se não fizer